Agora sim a gente recebe Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos Capital. Oi, Tatiana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, minha querida. Com a foto do seu bebezinho aí de fundo, a gente gosta mais ainda. Tatiana, passei um panorama aqui agora há pouco do que foi o mercado financeiro, um desempenho positivo diante de um ambiente ainda de muitas incertezas, né? Qual que é a tua análise sobre esse primeiro mês do ano? O investidor ficou meio assim, querendo ficar do lado positivo, mesmo sabendo que tem incerteza pela frente? Isso, exatamente. Melhor fotografia impossível. O investidor o que se fala no mercado, que se usa a palavra o riscom, né? Então, o investidor querendo tomar risco, querendo apostar, querendo investir, mas aqui principalmente o doméstico com o pé atrás, né? Por quê? Porque o governo está começando, você tem as incertezas fiscais, você tem muita água pela frente. Já o investidor de externo já completamente riscou. Como você mostrou, as bolsas todas muito mais positivas. O investidor externo ele está muito positivo por conta da questão da reabertura de China, né? Então, China reabre e exporta crescimento para o resto do mundo, né? Exporta crescimento e pode atenuar ou até possibilitar soft landing nos Estados Unidos, uma recessão não muito dura na Europa, porque a China é bastante demandadora dos produtos europeus e acaba resvalando aqui no Brasil, porque toda vez que China abre, você tem um mercado positivo de commodities e nós somos os principais exportadores de commodities aí, das principais commodities de alimentos e também de metal, né? Então, todo mundo muito positivo, o estrangeiro mais positivo que o brasileiro, mas todo mundo lá com esperança em 2023. Tatiana, já vou querer saber de você sobre a super quarta-feira, né, que temos a decisão do Copom e do Fed, mas antes eu quero dividir aqui com você. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava aqui em São Paulo e foi em comboio, né, com toda a equipe econômica, conversar com os banqueiros, conversar com a Febraban. E o Haddad tem tentado se destoar das bravatas políticas que saem do Palácio do Planalto, de outros ministros da Esplanada e do governo de Lula. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa balança entre a tentativa de moderação do Haddad e não a radicalização, mas uma provocação constante sobre aquilo que o mercado e os agentes econômicos em geral gostariam de ver, que é um pouco de previsibilidade e segurança. Eu acho que essa balança, né, essa gangorra que você falou, explica muito a volatilidade nos mercados, nos ativos domésticos, né? Então você tem dia que abre muito juros, dia que cai, né, que sobe a curva de juros, a expectativa de juros daqui até 2040, tem dia que você tem um dia mais positivo e esses juros, principalmente de longo prazo, caem. O câmbio, até a semana passada, também passou por essa volatilidade. A gente tem que lembrar que no começo de janeiro, logo na primeira semana, o câmbio chegou a quase 5,40, ou bateu 5,40, se não me engano. Agora, na semana passada, é que ele realmente pegou uma tendência de apreciação mais forte, né? E a Bolsa também teve muita volatilidade, né? Lógico que o saldo no mês ele é positivo para a Bolsa, mas teve muitas idas e vindas. Eu acho que refletindo justamente isso, né? Então você tem a provocação, o mercado reage negativamente, aí vem o Haddad ou vem um outro emissário do governo e fala que não é bem assim, e o mercado acredita, aposta que não. Então não é bem assim e tem um dia melhor. Agora quero te ouvir sobre essa super quarta-feira, Tatiana. Temos Copom com um desafio que eu citei há pouco aqui na abertura do Money, o desafio de mostrar uma barricada institucional. Eu disse que estamos vivendo uma situação esdrúxula. Antes o Banco Central não era independente por lei, mas os governos cediam a independência ao BC. Agora que o Banco Central é independente por lei, o governo quer tomar de volta, né? Quer dizer, uma situação oposta do que a gente viu. E queria te ouvir sobre o papel da comunicação do Banco Central, qual é
o tom que Roberto Campos Neto tem que passar e encontrar nessa comunicação para fazer essa barricada institucional da independência do BC e, ao mesmo tempo, manter a credibilidade na política monetária? Olha, ele tem que manter, na nossa opinião, ele tem que manter as sinalizações que ele deu, principalmente nas últimas reuniões, né? Nas reuniões do último trimestre, né? Então, ele tem que sinalizar que ele mantém a estratégia de juros altos por mais tempo. Por quê? Porque as expectativas de inflação da decisão de 7 de dezembro, que foi a última para agora, todas elas, para todos os horizontes, subiu, né? Então, a expectativa de inflação para esse ano subiu e está na casa dos 5,7%. A expectativa para 2024 também subiu e está distante da meta, se não me engano, está em 3,9%, sendo que a meta é 3%. E a expectativa para 2025 e 2026 também estão acima da meta, né, em 3,5%. Então, para ele conseguir fazer essa convergência da inflação, que está alta, para a meta, ele tem que sinalizar que a estratégia dele é manter juros altos, com um aperto monetário forte, até que ele consiga essa convergência, porque ele não conseguiu. O resultado até agora foi a inflação, de fato, ela fechou o ano passado em 5,79%, né, o IPCA foi 5,79, mas as expectativas, elas não cederam, né? Elas não estão em linha, nem no longuíssimo prazo, elas estão em linha com a meta. Então, tem um trabalho sinalizando que tem um trabalho pela frente para essa convergência da inflação. Um ponto, além da questão das expectativas, que também reflete um pouco a questão fiscal, tem a própria questão fiscal, né? O ano passado a gente teve uma política fiscal expansionista, ou seja, era o Banco Central fazendo o aperto monetário, mas a política fiscal aumentando a renda, né? Ou via redução de tributos, ou via transferência direta de renda, aumentando a renda, ou seja, dando impulso para a demanda, né? Esse ano você tem uma expectativa de transferência de renda, de manutenção de grande parte da redução de tributos que foram feitas no ano passado, ou seja, né, a política fiscal segue expansionista, né? Precisa aí a gente andar no ano e ter a aprovação do novo arcabouço fiscal, saber o que é esse novo arcabouço fiscal. Então, você precisa mexer nas expectativas com relação à questão fiscal para que a política fiscal deixe de ser um impulso contrário à política monetária. Então, nesse sentido também, na nossa opinião, o Banco Central tem que manter a estratégia, manter a sinalização de estratégia de que os juros vai ficar alto por bastante tempo, né? Então, ele está certo nessa estratégia, e isso reforça a independência dele, e no tempo, não agora, mas no tempo tende a realmente trazer essa inflação para a meta. Isso não vai acontecer esse ano, mas deve acontecer ao longo de 2024, 2025. Tatiana, nosso tempo já acabou, mas eu preciso de você 30 segundinhos. Foi super importante te ouvir sobre o Banco Central brasileiro, que é o que mais impacta a gente aqui, as decisões dos brasileiros em geral. Mas só preciso te ouvir, qual que é a tua expectativa para hoje? O Fed sinaliza que para já ou ainda Jeremy Powell vem com um discurso mais hawkish, dizendo calma lá, galera, estão entusiasmados demais? Eu acho que ele vem com um discurso, nós achamos, né, também, que ele vem com um discurso não de parada, né? Eu não sei se o mercado vai ler isso como hawkish, né? Porque dentro da sinalização de juros que ele deu em dezembro do ano passado, ele sinalizava que teria duas altas adicionais, a de hoje e mais a do mês de março, né? Então, eu acho que para manter a sinalização que já foi dada, e mesmo porque a inflação ainda está distante dos 2%, ele vem com um discurso de que calma, segurem suas emoções, porque a gente ainda tem trabalho pela frente. Boa. Essa Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, obrigada, minha cara. Boa quarta-feira, boa super quarta-feira para você.